A densa selva de Misiones, no norte da Argentina, é um lugar onde o tempo parece desacelerar. Um oceano verde, impenetrável, cobre a terra com um manto de mistério. Ali, onde as árvores sussurram histórias esquecidas e as ruínas são engolidas pelas raízes, algo estranho foi descoberto. Não por acaso, não por acidente, mas por aqueles que ousaram olhar mais fundo. Um arqueólogo argentino, Pablo Steigman, seguia relatos de ruínas antigas, cobertas pela mata, supostamente erguidas por civilizações perdidas. Era um dia abafado de dezembro, o ar pesado de umidade e mosquitos. Ao chegar em uma clareira, ele se deparou com pedras que não pertenciam àquele mundo, alinhadas com precisão milimétrica, erguidas com técnica alemã. E então, ele viu o símbolo. Desgastado pelo tempo, mas inconfundível, uma suástica esculpida na parede. O silêncio que se seguiu era pesado. Não havia som de pássaros, nem insetos. Apenas a presença palpável da história menos e do horror. Décadas após o fim da Segunda Guerra Mundial, ali no coração da floresta sul-americana, jaziam os restos de uma cidade perdida. Mas essa não era uma cidade qualquer. Era uma fortaleza. Um refúgio construído com um propósito sombrio: abrigar nazistas fugitivos nos anos seguintes ao colapso do Terceiro Reich, enquanto os tribunais de Nuremberg julgavam os arquitetos do genocídio. Centenas, talvez milhares de membros do regime escaparam por rotas clandestinas conhecidas como hotlines. Rota do Vaticano, Rota da Cruz Vermelha. Os caminhos variavam, mas muitos terminavam no mesmo destino: América do Sul, e especialmente Argentina. Sob o governo de Juan Domingo Perón, simpatizante ideológico e estrategista oportunista, o país se tornou o novo santuário para criminosos de guerra. Adolf Eichmann viveu ali. Joseph Mengele também. Mas o que poucos sabiam era que não estavam sozinhos. As ruínas descobertas em Misiones mostravam uma arquitetura nazista característica. Blocos de concreto reforçado, janelas estreitas como fendas de observação, pisos com mosaicos germânicos. Mas era a localização que intrigava: isolada, inalcançável por estrada, cercada por floresta densa, e à época impossível de sobrevoar sem ser detectado. Durante meses, pesquisadores documentaram evidências: porcelanas com o selo do Reich, moedas com a efígie de Hitler, um rádio de comunicação de alta frequência com inscrições em alemão. Tudo apontava para um plano meticulosamente executado: erguer no meio do nada uma base operacional ou talvez uma nova capital de um império em exílio. Um local preparado para resistir, esperar e renascer. Moradores da região, descendentes de colonos alemães, relataram histórias antigas, vozes sussurradas sobre homens de cabelo curto e olhos frios que falavam uma língua estranha, vestidos com fardas impecáveis, que apareciam nas vilas apenas para abastecer-se de mantimentos e depois desapareciam por semanas. Crianças eram alertadas a não fazer perguntas. O mistério tomou proporções internacionais quando jornalistas alemães, em 2015, divulgaram imagens aéreas feitas com drones. Elas mostravam o que parecia ser um complexo urbano escondido sob a vegetação. Estruturas geométricas, um possível heliponto camuflado e uma torre de vigia semi-destruída. O governo argentino não negou, mas também não confirmou. Pela primeira vez, o mundo enfrentava a possibilidade de que o nazismo não apenas sobreviveu menos, mas se reorganizou. Não em Berlim, mas nas sombras da América Latina. Assim havia relatado, já nos anos 50, a existência de refúgios ativos de ex-oficiais nazistas na Argentina e no Paraguai. Arquivos desclassificados mostravam tentativas frustradas de localizar Mengele, sempre um passo atrás. Mas nada nos arquivos mencionava cidades inteiras construídas no meio da selva. A questão deixou de ser se eles vieram menos, mas o que estavam planejando. Por que alguém ergueria uma cidade no coração do nada? Apenas para se esconder? Ou para construir algo novo? Em 1962, documentos secretos da inteligência brasileira mencionavam transmissões codificadas que partiam da região de Misiones e atravessavam o Atlântico. Nenhuma origem confirmada, mas os sinais eram regulares, frequentes e desapareciam abruptamente.
Mais de meio século depois, o mato cobre quase tudo. Mas ainda hoje, quem caminha por aquela mata escura sente algo diferente no ar, como se estivesse sendo observado, como se a história ainda estivesse viva. Pessoas desaparecem ocasionalmente na região. Caçadores, turistas, curiosos. As autoridades culpam a natureza hostil, mas os moradores sussurram outra explicação. A cidade ainda vigia quem entra. E talvez o mais assustador de tudo não seja o que já foi encontrado, mas o que ainda está escondido. Porque se uma cidade como essa foi construída a menos e esquecida a menos, quantas mais existem? Quantos segredos sobreviveram à queda do Reich? Quantos sonhos de um império sombrio seguem enterrados, esperando o momento certo para emergir de novo, como uma semente do mal plantada no coração da selva? E quando esse momento chegar, estaremos prontos. Inscreva-se para mais histórias reais que parecem ficção. Curta, comente e compartilhe para apoiar o canal. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo.